Olá, apaixonados pelo terror. Hoje, o Porta dos Pesadelos traz para você um compilado de 1 hora de histórias de terror para ouvir antes de dormir. Bons pesadelos. Conto 11. Algumas semanas atrás estava dirigindo de volta para casa, vindo de outra cidade. Vi um sinal na estrada dizendo que faltavam 6 quilômetros para uma tal cidade chegar. Essa cidade ficava bem perto da minha, então segui em frente. Depois de dirigir por 6 quilômetros, vi a mesma placa de antes, dizendo que faltavam 6 quilômetros para chegar. Era como se eu não tivesse saído do lugar. Ninguém acredita em mim quando conto essa história. Conto 12. Sou o tipo de pessoa que tem o hábito de fechar a porta do quarto, mesmo que eu não esteja em casa. Há mais ou menos 1 ano, decidi tomar um copo de água antes de dormir. Era 1 da manhã. E quando voltei para o quarto, podia jurar que tinha fechado e trancado a porta. Depois de uns 30 minutos, quando já tinha pegado no sono, tive a sensação de que tudo ficou muito quieto de repente e que havia alguma coisa errada. Quando me levantei, vi que a porta do quarto estava escancarada e eu estava sozinho em casa. Fiquei morrendo de medo naquela noite, mas prefiro pensar que foi um descuido meu. Conto 13. Quando meu filho tinha 4 anos, ele estava brincando no colo da mãe com um boneco de Star Wars. De repente, disse: "O Jorge está com frio, o Jorge está com frio", e continuou brincando com os bonecos. Perguntei o que ele tinha dito e ele negou ter falado qualquer coisa. Minha mulher também escutou a frase. Eu nunca tinha falado para ele do meu melhor amigo de infância, Jorge, que havia morrido em um acidente alguns anos antes. Conto 14. Tenho uma família muito grande, cerca de 20 primos. Uma vez todos nós passamos a noite na fazenda da nossa família. Por volta das 3 da manhã, acordei e vi uma pessoa na porta do quarto. Não consegui ver o rosto nitidamente, mas sabia que era o meu primo Alder. Perguntei o que tinha acontecido. Ainda estava sonolento e um pouco confuso, e de repente, a imagem desapareceu. Só podia ver a escuridão do corredor e a porta aberta. Nessa hora, decidi ir para o outro quarto ver meu primo. Alder tinha alergias constantemente e tinha tomado um remédio antes de dormir. Quando eu fui acordá-lo, ele não estava respirando por conta da medicação e tivemos de levá-lo para o hospital. Depois que ele foi tratado, contei sobre o que tinha acontecido. Ele disse que enquanto sofria com falta de ar na cama sem conseguir pedir ajuda, começou a rezar para que estivesse acordado. Eu tinha insônia e fosse lá ajudá-lo. Conto 15. Eu era enfermeira e um senhor foi internado. À noite ele começou a fazer barulho. Fui vê-lo. Entrei no seu quarto e ele perguntou por que não deixei o cachorro entrar. Bem, o acalmei dizendo que não havia cães no hospital. Mais tarde contei isso às minhas colegas e elas me contaram que ele dizia a todos que eu estava sendo seguido por um cão salsichinha ruivo. Naquela noite, me deitei no sofá em posição fetal e fiquei acordada a noite toda. Isso porque haviam se passado 2 meses desde que meu cachorro morreu. Um salsichinha ruivo. Conto 16. Acordei de manhã e fui até minha penteadeira, onde havia um grande espelho. Nele, encontrei as marcas de mão de uma criança. Só que moro sozinho, não tenho filhos ou crianças que me visitem. Quase morri de susto. Limpei as manchas, não sem antes tirar uma foto para registrar a situação. Conto 17. Recebi uma carta escrita à mão, muito pessoal. Havia inúmeros detalhes da minha vida, como se tivesse sido enviada por um amigo íntimo. Só que eu não sabia quem era o nome Ângela Pereira e o número de telefone que assinava a correspondência. Liguei e pedi para falar com a tal Ângela Pereira. A mulher do outro lado da linha respirou e disse que Ângela era a sua mãe, que havia falecido há 1 ano e meio. Mal consegui explicar que havia recebido uma carta estranha com o nome e o número de telefone. E então ela disse que aquele era o novo número de telefone e que ela tinha apenas há 6 meses. Desliguei e pesquisei o endereço do remetente no Google. Era de um parque da cidade. Nunca encontrei nenhuma explicação e isso vai me incomodar pelo resto da vida. Conto 18. Minha amiga e eu estávamos no quarto brincando quando vimos a mãe dela passando na cozinha. Me lembro claramente que ela usava um vestido verde claro. Minha amiga disse: "Mãe, me pegue um copo de água." Não houve resposta. Ela pediu de novo algumas vezes. Fomos à cozinha, mas não havia ninguém lá, até que começamos a gritar de horror. Naquele momento, a mãe da minha amiga entrou em casa com a roupa completamente diferente.
Já se passaram mais de 20 anos e ainda assim nos lembramos daquele susto. Conto 19. Eu tinha 13 anos, meu irmão tinha 10. Estávamos em uma cidadezinha de manhã, esperávamos o ônibus da escola. E, do nada, uma figura alta e magra apareceu em uma batina preta, como padres e monges usam. Um pouco corcunda, não dava para ver seu rosto. E com passos grandes e rápidos, muito mais velozes que os de um homem, como se andasse sem tocar o chão, passou por nós, e tão repentinamente como surgiu, desapareceu. Cheguei a pensar que era um padre, mas a igreja mais próxima ficava a 30 minutos de distância e não havia um padre naquele lugar. E tenho certeza que eles não podem surgir do nada e desaparecer do nada. Nós dois vimos isso, meu irmão e eu. Ainda não sei o que era. Conto 20. Quando eu tinha 9 anos, minha família se mudou para um apartamento grande. Vivíamos na União Soviética e ali moravam 2 famílias. Depois de um tempo, fiquei com medo de dormir sem a luz acesa. À noite, na cozinha, ouvia muitas vezes as vozes baixinhas de 2 pessoas. Meus pais não acreditavam naquela história. Já adulta, me mudei. Recentemente, meu pai me ligou e disse: "Filha, sinto muito por não ter acreditado em você. Acordei à noite e os ouvi." A Casa Assombrada dos Militares. Em 1990, na base da FAB em Guarulhos, lacraram uma casa da Vila dos Oficiais que já não atraía moradores há muitos anos, e a corporação não estava disposta a gastar mais dinheiro com reformas. Seus últimos habitantes foram o cabo Jorge Pereira, sua esposa Ângela e seus 3 filhos, o Mateus, Fábio e Amanda. Jorge Pereira, que era militar desde seu alistamento aos 18 anos, havia sido promovido para a função de cabo e havia insistido inúmeras vezes junto a seus superiores para que lhe fosse permitido mudar de residência. O imóvel fazia parte da Vila dos Militares, pertencente à Força Aérea Brasileira, FAB. Como esta autorização demorava, alegou, para justificar a sua reiterada insistência, que a casa era mal assombrada da forma mais desagradável. Todas as noites, a porta da sala de estar se abria violentamente, ouvia-se um ruído de passos apressados, uma respiração rouca e, depois de 2 ou 3 terríveis gritos, a pesada queda de um corpo no chão. Frequentemente, encontravam os móveis revirados, sobretudo quando situados no canto da sala que dava para o norte. Depois, o silêncio era restabelecido. Mas, cerca de 15 minutos depois, ouvia-se algo semelhante a passos frenéticos, a um soluço e, finalmente, a um terrível grito. O cabo Jorge acabou por proibir que os seus familiares adentrassem aquela sala. Até mesmo obstruiu a porta. Antes, porém, fez com que estes acontecimentos fossem testemunhados por vários de seus companheiros de batalhão. Com efeito, o relatório que apresentou estava assinado pelo tenente da FAB, pelo capitão Silvano e pelo comissário de mantimentos Eliseu. Procedeu-se a uma investigação e muito depressa descobriu-se uma trágica história. No ano de 1866, a casa era habitada pelo cabo Jailton Batista e sua esposa Vulnávia. Esta última, muito mais nova que o marido, levava uma vida louca, gastava enormes somas de dinheiro e se divertia com jovens recrutas. Pobre Jailton. Por ter sido perdoada muitas vezes por seus caprichos e traições, ela não parecia querer corrigir-se. Ao contrário, sua vida era cada vez mais escandalosa. Jailton, compelido pela amargura e pelo ciúme, entregou-se à bebida. Certa noite, ele voltou embriagado, decidido a pôr fim aos seus infortúnios. Armado de um cutelo de sapateiro, avançou para a mulher, que fugiu para o salão. Mas Jailton a alcançou e, com um só golpe de sua arma, a decapitou. Permaneceu um longo tempo mudo, horrorizado com o crime que cometeu e, depois, enforcou-se. Desde então, as cenas deste horrendo assassinato se reproduziam a cada noite, de uma forma perfeitamente audível, mas as aterrorizadas testemunhas nunca viram a aparição. Apenas ouviam os ruídos fantasmagóricos, que se repetiam com uma perfeita precisão. O requerimento do cabo Jorge teve resultados favoráveis e desde então, a casa permanece desocupada até os dias de hoje. Todos os militares da FAB de Guarulhos preferem morar fora da base do que ocupar a sinistra casa. Jorge atualmente é sargento e está servindo na base da FAB em Guaratinguetá.
A macabra descoberta de Flávio. Um acontecimento singular, ocorrido na Vila Carmosina, no jardim da casa de Clovis, tornou-se conhecido por vários escritos. Os fatos essenciais são os seguintes. Clovis, sendo cego, empregou o jovem Flávio como cuidador. Quando saía, Clovis apoiava-se a este jovem, que o conduzia. Enquanto caminhavam por um jardim, Clovis notava que, sempre que passavam por um determinado local, o braço de Flávio tremia e ele traía alguma inquietação. Ao ser questionado, o jovem confessou, com relutância, que tantas vezes quanto passava por aquele local, algumas sensações o oprimiam a ponto de não conseguir controlar-se. Disse que conhecia bem aquela sensação, pois sempre a experimentava quando passava por qualquer lugar onde haviam sido sepultados corpos humanos. Acrescentou que, à noite, quando ele se aproximava de tais lugares, via aparições sobrenaturais. Clovis, com o objetivo de curar o jovem do que ele considerava mera fantasia, foi com ele, naquela noite, ao jardim. À medida que se aproximavam do local, Flávio percebeu uma luz fraca cintilar na escuridão e, quando chegou ainda mais perto, viu uma figura fantasmagórica, luminosa, flutuando sobre o local. Ele a descreveu como uma forma feminina, com um braço cruzado sobre o corpo e o outro pendurado. O espectro flutuava numa postura ereta, mais tranquila, com os pés a apenas 1 palmo ou 2 da superfície. Clovis seguiu sozinho, já que o jovem se recusou a acompanhá-lo, até o local onde a figura estava, e avançou em todas as direções com a sua bengala, chegando mesmo a correr em meio às sombras. Apesar disto, Espectro não foi mais afetado do que teria sido uma labareda. A forma luminosa, de acordo com Flávio, sempre retornava à posição original após essas investidas. Durante vários meses, fizeram-se investigações no local, e numerosos grupos de pessoas para lá acorreram, mas a questão permaneceu como estava. O vidente, todavia, continuava aferrado à séria e inabalável convicção de que algum ente humano estava enterrado no jardim. Por fim, Clovis mandou cavar no lugar. A uma profundidade considerável, encontraram uma camada firme, muito espessa, de cal branca, do comprimento e largura de uma sepultura. Transposta a camada, descobriram-se os ossos de um ser humano. Era evidente que alguém havia sido enterrado no local e coberto com uma espessa camada de cal viva, como geralmente é feito para que o cadáver não seja descoberto. Os ossos foram removidos, a cova coberta, a cal espalhada no exterior e a superfície novamente aplanada. Quando trouxeram Flávio de volta ao local, os fenômenos não voltaram a acontecer, e o espírito noturno havia desaparecido para sempre. Ao examinarem a ossada com um teste de DNA, descobriram que se tratava da irmã da mãe de Clovis, que foi dada como desaparecida por seu marido, que já havia morrido após casar-se novamente. Na época, ele alegou que a mulher havia fugido com outro homem. O assassinato desta mulher nunca foi solucionado. Numa ruela estreita de curvas abruptas, que ligava a cidade líder ao Parque do Carmo, um incêndio de escassas proporções, ocorrido numa bela e antiga casa senhorial, pertencente à família Galvão, chamou a atenção da polícia. O imóvel estava cuidadosamente fechado. As portas e as janelas do rés do chão estavam reforçados com cadeados, apesar de possuírem fechaduras próprias, e nos muros do jardim havia placas que alertavam os imprudentes do perigo que correriam, caso se entrassem na casa, dada a existência de armadilhas. Como uma casa vizinha se havia incendiado, os homens do corpo de bombeiros tiveram que entrar na mansão proibida pelos telhados. Durante o breve período em que permaneceram nela, foram importunados de várias maneiras e de um modo absolutamente incompreensível. Utensílios em uso foram lançados sobre suas cabeças, um deles, empurrado, caiu perigosamente escada abaixo, e o chefe da brigada foi mordido na perna sem saber por quem ou por quê. Após estes acontecimentos, as autoridades interrogaram o Sr. Galvão, que reconheceu, com desgosto, que a casa era mal assombrada e absolutamente inabitável. Alguns anos antes, ele havia herdado essa propriedade de seu tio Sinésio, um velho excêntrico rico e ganancioso, que vivia ali com uma cuidadora. Galvão passava a maior parte do ano em sua propriedade em Peruíbe e, no inverno, mudava-se para um apartamento alugado no Tatuapé. Com a morte de Sinésio, ele desistiu desse apartamento e foi morar em sua nova propriedade. Mas, desde os primeiros dias, fenômenos perturbadores e inexplicáveis tornaram a vida da família impossível. Durante as refeições, as toalhas de mesa eram retiradas bruscamente e as louças jogadas no chão. Na cozinha, apagava-se o fogo, produzindo densas colunas de vapor e fumaça, como
se tivesse acabado de ser varrido por uma inundação. À noite, apagavam-se as velas das pessoas e estas, várias vezes, durante o sono, eram cruelmente golpeadas, arranhadas e até mordidas por seres invisíveis. Temendo pela saúde, também, pela sua sanidade mental, ele decidiu trancar a casa mal assombrada e abandoná-la aos fantasmas, que pareciam tê-la escolhido como moradia. Ele alegou que nunca tinha visto os espectros malévolos, mas tinha ouvido seus gritos e risos que, não obstante, eram fracos e pareciam ser ouvidos de longe. Apenas 2 empregadas, ocupadas em lavar os legumes na cozinha, foram surpreendidas, certo dia, pelo súbito aparecimento de 3 crianças sujas e quase nuas, cujas expressões revelavam ódio e maldade. Elas desapareceram tão abruptamente quanto apareceram, sibilando como serpentes. Jaqueline, uma delas, declarou que, certa noite, ao voltar do mercado, havia se instalado alguns minutos em frente à lareira de uma das salas do pavimento. De repente, sentiu uma forte lufada de ar gelado na nuca e, acreditando que a porta se abrirá, se virou. No entanto, a porta estava fechada, mas ela pôde vislumbrar, perto do teto, um rosto horripilante olhando para ela. Gritou por socorro, e aquele rosto desapareceu instantaneamente. Não sabemos se as autoridades insistiram com Galvão para que lhes autorizasse uma investigação. Acreditamos que não, porque, na realidade, nenhum crime ou delito fora cometido naquela mansão, pelo menos não descobriram nada em seu histórico. E Galvão mudou-se para Sumaré, interior de São Paulo. José Wilkins, um jovem administrador de empresas, conta que, certa noite, ao dormir, sonhou que estava viajando para Florianópolis, e que, como Pomerode estava no itinerário, resolveu visitar a casa de seus pais. Encontrando a porta da frente fechada, deu a volta por trás e entrou pelos fundos. A família, entretanto, já havia se retirado para dormir. Ele subiu as escadas e entrou no quarto de seu pai, a quem encontrou dormindo. Mas a sua mãe estava acordada. Dirigindo-se a ela, disse-lhe: "Mãe, vou fazer uma longa viagem, e vim para me despedir da senhora." Ela então respondeu: "Meu filho querido, você está morto." Embora impressionado com a nitidez do sonho, o Wilkins não deu importância a ele, até que, para sua surpresa, chegou uma carta de seu pai, dirigida a ele mesmo, se vivo, ou, se não, a seus amigos sobreviventes, suplicando uma resposta imediata, pois estava profundamente temeroso de que seu filho estivesse morto, ou em perigo de morte. Dizia a carta que em tal noite, e indicava aquela em que o sonho acima havia ocorrido, estando ele, o pai, a dormir, mas a senhora Wilkins acordada, esta havia ouvido, claramente, alguém tentar abrir a porta da frente, seguindo então, rapidamente, para os fundos, por onde entrou na casa. Ela havia reconhecido perfeitamente os passos de seu filho, que subiu as escadas e entrou no quarto, dizendo-lhe: "Mãe, vou fazer uma longa viagem, e vim despedir-me da senhora." Ao que ela respondeu: "Filho querido, você está morto." Muito alarmada, ela acordou o marido e contou o que aconteceu, assegurando-lhe que não fora um sonho, pois ela não havia adormecido. O Sr. Wilkins menciona que esta curiosa circunstância ocorreu no ano de 2021, quando morava em Pomerode, e que ele, frequentemente, conversava sobre o assunto com a sua mãe, em quem o sucedido deixará impressões mais profundas do que nele mesmo. O jovem Wilkins havia morrido anos antes em um acidente viajando para Florianópolis. Nomeado reitor do Hospital das Clínicas, havia morado anteriormente em Belo Horizonte, onde se casou com a filha do Dr. Andrade, uma mulher de grande piedade e virtude. Esta mulher morreu. Certa feita, estava Alice, uma ex-empregada da falecida, a quem a criada, agora casada, era muito apegada, a amamentar o filhinho em sua casa simples. A porta se abriu e uma senhora, cópia fiel da senhora Marques no vestuário e aparência, entrou. "Se a minha senhora não estivesse morta", disse a mulher, "eu diria que você é ela." Ao que a aparição lhe disse que era, sim, e pediu-lhe que viesse com ela, pois tinha algo de suma importância a lhe dizer. Alice objetou, muito assustada, àquela proposta, e pediu-lhe que se dirigisse ao Dr. Marques. Mas a senhora Marques respondeu que tinha se esforçado em fazê-lo, e tinha estado várias vezes no quarto do Dr. Marques para esse propósito, mas ele ainda dormia. Disse-lhe que não tinha o poder de fazer mais para acordá-lo, senão descobrir-lhe os pés. Alice, então, alegou que não tinha ninguém para deixar com seu filho. A senhora Marques, contudo, prometeu que a criança dormiria até o seu retorno. Finalmente, Alice rendeu-se ao chamado.
A aparição a levou a um grande campo. Lá, pediu à ex-empregada que observasse a área que ela media com os pés. E, tendo feito uma volta considerável, pediu à mulher que partisse e contasse ao seu irmão que toda aquela porção de terra, que havia circunscrito, havia sido indevidamente subtraída aos pobres pelo pai, e que o irmão deveria restituí-lo aos verdadeiros donos. Disse, ademais, que estava seriamente preocupada com isso, pois seu nome havia sido usado na transação. Alice, então, perguntando como ela deveria demonstrar ao homem a veracidade de sua missão, a senhora Marques mencionou-lhe uma circunstância conhecida apenas por ela e pelo irmão. O espectro, então, conversou bastante com a mulher e deu-lhe muitos bons conselhos. Lá permaneceu até que, escutando o som das buzinas dos carros, disse, Alice, não devo ser vista por ninguém, além de você. Então, desapareceu. Diante disso, Alice dirigiu-se ao Dr. Marques, que admitiu ter realmente ouvido alguém rondando seu quarto, de uma maneira que não conseguia explicar. Ao mencionar o incidente ao irmão da falecida, este riu muito, até que Alice participou-lhe o segredo que constituía as suas credenciais. Ele, então, mudou de tom e se declarou pronto para fazer a devida restituição. Parece que o Dr. Marques não fez segredo desta história, uma vez que a relatou a várias pessoas. O falecido Sr. Leonardo deixou este mundo com excelente reputação. Ao morrer, era o superintendente de uma instituição para assistência aos pobres em Brasília. Seu filho herdou os seus bens, e em reconhecimento aos fiéis serviços da antiga secretária do pai falecido, ele a recebeu em sua família e a estabeleceu em uma casa de campo que integrava a sua herança, a poucos quilômetros de Brasília. Estava a secretária ali recém-instalada, quando foi acordada no meio da noite. Embora não soubesse explicar o que via, contemplou um homem alto, de abatida fisionomia, que se lhe tornou visível através de uma luz que parecia emanar da própria aparição. A senhora puxou a roupa de cama sobre a cabeça, mas, como esta aparição lhe aparecia repetidamente, ficou tão alarmada que a mencionou a seu patrão, implorando permissão para renunciar à sua situação. Ele, no entanto, riu dela, disse-lhe que devia ser tudo imaginação e prometeu dormir no quarto ao lado, para que ela pudesse chamá-lo sempre que esse terror a dominasse. Assim foi feito. Mas, quando o espectro voltou, a senhora estava tão oprimida de horror que achou impossível erguer a voz. O patrão, então, a aconselhou a investigar a razão daquelas visitas. Eis o que ela fez. Tendo o espectro acenado para que o seguisse, a mulher, depois de muito hesitar, concordou. Em seguida, o fantasma desceu alguns degraus até uma passagem, onde apontou para um armário escondido. A mulher entendeu, pelos sinais que a aparição fazia, que ela deveria abri-lo. Ela fez menção de que não tinha a chave. A aparição descreveu-lhe, em palavras suficientemente articuladas, onde a senhora encontraria uma chave. A mulher obteve a chave e, ao abrir o armário, encontrou um pequeno embrulho. Desejava aquele espírito que ela o encaminhasse ao presidente da instituição para pobres, em Brasília, com condição de que o conteúdo fosse aplicado em benefício dos internos. O seu gesto implicava uma restituição e aquela devolução era o único meio pelo qual poderia obter descanso e paz no outro mundo. Tendo mencionado essas circunstâncias ao patrão, este a orientou a fazer o que desejasse. A secretária levou o pacote ao presidente da instituição e o entregou. Não explicou, todavia, por que meio o pacote havia chegado às suas mãos. Seu nome foi registrado nos livros e ela foi dispensada. Mas, depois que a mulher se foi, descobriram, para sua surpresa, que o pacote continha um pedido de $30.000. Era o montante correspondente à quantia que o falecido Sr. Leonardo havia fraudado à instituição e convertido para seu próprio uso. O Sr. Leonardo Júnior foi, agora, chamado a pagar a quantia desviada, o que ele se recusou a fazer. O caso foi, finalmente, encaminhado às autoridades. A secretária acabou presa. Ela e o patrão foram confrontados no tribunal, onde ela detalhou as circunstâncias pelas quais o pacote chegou ao seu poder. O Sr. Leonardo Júnior negou a possibilidade de tal coisa, declarando que tudo não passava, afinal de contas, de uma invenção daquela mulher. De repente, enquanto fazia essa defesa, o Sr. Leonardo Júnior sentiu um golpe no ombro, que o fez se sobressaltar e olhar em volta, e no mesmo instante a secretária exclamou, "Veja! Lá está ele, agora! Lá está o fantasma!"
Ninguém percebeu o espectro, salvo a própria mulher e o Sr. Leonardo Júnior. Mas todos os presentes ouviram as seguintes palavras: meu filho, repare a injustiça que cometi, para que eu possa ficar em paz. A quantia foi paga, e o Sr. Leonardo Júnior ficou tão afetado por este doloroso incidente que foi acometido por uma doença grave, e foi internado em um manicômio, dizendo: liberdade de expressão. O Sr. Bruno, conhecido meu, informou-me que, há alguns anos, perdeu 2 filhos, com um intervalo de 2 anos entre as mortes. Quase o mesmo intervalo decorre desde a morte do segundo filho, quando ocorreu a circunstância que irei relatar. Pode-se conceber que, aquele lapso temporal, por mais vívida que tenha sido, a princípio, a impressão deixada pelos falecimentos, aqueles incidentes haviam desaparecido consideravelmente da mente de um homem dedicado aos próprios negócios. O Sr. Bruno me garante que, na noite em que ocorreu o evento, ele não estava pensando nas crianças, estava, além disso, perfeitamente bem e não comeu nem bebeu nada em comum, nem se absteve de comer ou beber qualquer coisa de que estava acostumado. Encontrava-se, portanto, em seu estado normal. Sucedeu que, pouco depois de se deitar na cama, e antes de adormecer, ele ouviu a voz de uma das crianças a gritar: papai! Papai! Você ouviu isso? Ele disse à esposa, deitada ao lado dele. Ouço o Igor me chamando, tão claramente quanto já ouvi em minha vida. Absurdo! Disse a mulher. É tudo imaginação sua. Todavia, ele ouviu, novamente, o chamado, papai. Papai. Agora, eram 2 vozes que gritavam. Não aguento mais isso! Exclamou o Bruno. Ele se levantou e, abrindo as cortinas, viu as 2 crianças em suas roupas de dormir, de pé, perto da cama. Imediatamente, Bruno avançou. As crianças recuaram lentamente. Com os olhos voltados para o pai, seguiram a janela, onde desapareceram. Bruno afirma que, à época, o singular evento o impressionou imensamente. E, de fato, aquele foi um incidente que nunca poderia ser suprimido de sua memória, mas ele não sabia o que pensar de tudo aquilo, pois nunca acreditara em fantasmas. Assim, concluiu que o incidente deveria ser o resultado de alguma conspiração governamental, liderada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a sua esposa, naquela noite, nada ouviu. Pode ter sido assim, mas essa circunstância de forma alguma prova que assim o foi. A pequena possuída da Penha. Bárbara Gomes, uma garotinha de 10 anos de São Paulo, estava possuída por 2 espíritos, que falavam em 2 dialetos diferentes, com distintas vozes masculinas. Um dos espíritos afirmava que havia sido pedreiro, o outro se apresentava como um magistrado eclesiástico falecido, este último era o pior dos 2. Quando os espíritos falavam, a criança fechava os olhos, e quando tornava a abri-los, nada sabia do que eles haviam dito. O pedreiro confessou ter sido um grande pecador, mas o magistrado era orgulhoso e empedernido, e nada confessava. Muitas vezes, pediam comida, e a obrigavam a comer, mas estes bocados não alimentavam a criança, pois, quando esta voltava a si, mostrava-se muito faminta. O pedreiro gostava muito de conhaque e bebia muito, e, se não o trouxesse quando ele pedia, sua fúria e rugidos eram terríveis. Mas a criança, quando no domínio de sua personalidade, tinha a maior aversão a essa bebida. Trataram-na com remédios para vermes e outras doenças, mas sem qualquer eficácia, até que, por fim, o pedreiro foi expulso pelo magnetismo. O magistrado mostrou-se mais pertinaz, mas, finalmente, o magnetismo subjugou, e a garota se restabeleceu plenamente. A camponesa possuída. No ano de 1830, o Dr. Bartley teve um caso que reputou, decididamente, de possessão. A paciente era uma camponesa de 34 anos, que nunca havia tido qualquer enfermidade, e cujas funções corporais continuavam perfeitamente regulares enquanto os estranhos fenômenos, dos quais falarei, se manifestavam. Devo observar que esta senhora era feliz em seu casamento, tinha 3 filhos, não era fanática e gozava da excelente reputação de mulher constante e diligente, quando, sem qualquer aviso ou causa perceptível, ela foi tomada pelas mais extraordinárias convulsões, enquanto de seu interior saía uma estranha voz, que se acreditava ser de um espírito maligno, que anteriormente revestira-se de uma forma humana. Quando esses ataques ocorriam, ela perdia totalmente sua identidade e se tornava uma outra pessoa. Mas,
Quando voltava a si, recobrava completamente o seu entendimento e personalidade. As blasfêmias e maldições, assim como os latidos e guinchos que proferia, eram terríveis. Ela estava gravemente ferida em razão das violentas quedas e fortes pancadas que aplicava em si mesma. E quando desfrutava de alguns instantes de alívio, não podia fazer nada além de chorar pelo que lhe diziam haver acontecido e pelo estado em que se encontrava. Além disso, ela foi reduzida a um esqueleto, pois, quando tentava comer, a colher girava em sua mão e, por isto, passava sem se alimentar vários dias seguidos. Essa aflição durou 3 anos. Todos os remédios eram inócuos, e o único alívio que sentia proporcionava-lhe orações contínuas e fervorosas daqueles que a cercavam, embora aquele demônio detestasse as orações, e se opusesse violentamente a que ela se ajoelhasse, forçando-a a ter acessos de riso ultrajantes, ainda assim as orações exerciam poder sobre ele. É surpreendente que a gravidez, o resguardo e a amamentação de seu filho não exerceram a mínima diferença na condição dessa mulher. Tudo aconteceu regularmente, mas o demônio não abandonava o seu posto. Por fim, magnetizada, a paciente caiu em um estado parcialmente sonâmbulo, em que se ouvia, vindo dela, uma voz diferente, que na verdade era de seu espírito protetor. Essa voz encorajou-a a ter paciência e esperança, prometendo-lhe que o hóspede malévolo seria obrigado a abandonar o seu abrigo. Ela frequentemente caía em um estado magnético sem a ajuda de um magnetizador. Ao final de 3 anos, ela estava totalmente curada e melhor do que nunca. A tenebrosa noite de tempestade. Era uma noite chuvosa quando um pai e sua filha voltavam do hospital onde ficaram o dia inteiro na espera que a esposa e mãe estavam internada. Uma grave doença desconhecida consumia sua vida e os médicos não sabiam o que fazer. Como o hospital era longe, eles tinham que cruzar uma longa estrada escura que cortava um grande bosque. O som da chuva batendo no teto do carro fazia um barulho relaxante e a garota começou a cochilar. Repentinamente um grande estrondo fez-se ouvir. O trovão veio forte e um relâmpago iluminou a noite. O pai segurou firme o volante e o carro derrapou na estrada molhada até bater em um barranco. Após verificar se sua filha não estava machucada, o homem decidiu sair do carro para ver os estragos que o veículo havia sofrido. Os 2 pneus dianteiros estavam furados e uma das rodas amassada. Parece que passamos por cima de algo grande na estrada, disse o homem. A filha, debruçada na janela, perguntou receosa. Mas você pode consertar, pai? Não, disse o homem balançando a cabeça. Eu só tenho um step e vou ter que voltar a pé até a cidade para encontrar alguém que possa nos rebocar. Não é longe daqui. Você pode esperar no carro até eu voltar. Tudo bem, disse ela. Mas não demore muito tempo. O pai percebeu o medo nos olhos de sua filha e afirmou que iria o mais rápido possível. A filha olhou pelo vidro de trás até ver o pai desaparecer, andando pela estrada no meio da noite. Havia passado mais de 1 hora e o homem ainda não tinha retornado. A garota começou a ficar preocupada. Qual seria o motivo de tanta demora? Será que seu pai não havia encontrado nenhum reboque? O medo de ficar naquela estrada escura aumentava cada vez mais, até que ela viu um vulto ao longe, vindo pela estrada. Inicialmente ela ficou alegre, pois pensou que fosse seu pai, porém a alegria inicial foi virando medo quando ela pôde perceber que era um homem estranho que vinha andando pela estrada. Agora, mais perto e iluminado pelos eventuais relâmpagos, podia ver que se tratava de um homem alto, vestindo macacão e com uma barba em torno do rosto. Notou que algo grande estava sendo carregado em sua mão esquerda. A garota começou a ficar nervosa e rapidamente trancou todas as portas do carro. Após fazer isto e se sentir mais segura, olhou para fora. O homem havia parado e olhava fixamente para ela a uma distância a alguns metros. De repente ele levantou o braço e a menina soltou um grito horripilante. Seu corpo todo tremia, as lágrimas invadiram seus olhos e apavorada viu que na mão esquerda o homem segurava a cabeça decepada de seu pai. Seu coração batia aceleradamente e ela gritava sem parar. A expressão grotesca de seu pai era horrível. A boca estava entreaberta com a língua de fora e os olhos estavam todos brancos. Do lado de fora, colado em sua janela, o homem olhava com raiva para ela. Seus olhos estavam injetados de sangue e seu rosto era coberto de cicatrizes. Por um breve momento ele ficou sorrindo para ela como se fosse um louco, então lentamente ele colocou a mão no bolso, tirou algo e agitou para que ela visse. Na sua mão estavam as chaves do carro do seu pai.
Recentemente tive um sonho estranho. A caminho de casa eu sofri um acidente de trânsito. A motorista de um dos veículos, uma mulher de cerca de 25 anos, estava inconsciente, manchada de sangue e sem respirar. Eu atirava do carro para os primeiros socorros. E quando a ambulância e a polícia chegavam, a mulher de repente recuperava a consciência, olhava para mim com horror em seus olhos e... Naquele momento eu acordei. Algum tempo depois, meu tio me deu uma colagem de fotos de família que eu nunca tinha visto antes. Quando vi uma imagem do casamento de meus pais, fiquei profundamente surpreso. Minha mãe era a mulher do sonho. Na foto, ela estava grávida e tinha ferimentos no corpo depois de ter sofrido um acidente de trânsito. Perguntei ao meu pai e ele me contou os detalhes desse evento que havia acontecido 25 anos atrás. Quando a ambulância chegou, minha mãe estava perto do carro e o homem que a salvara havia desaparecido. Os médicos disseram ao meu pai que, se ela não tivesse recebido os primeiros socorros, teria perdido o feto que carregava em sua barriga devido à falta de oxigênio. Isso é muito estranho. Eu salvei a mim mesmo no sonho. Conto 2. Uma vez eu fui surpreendido por uma garota que de repente entrou no meu apartamento. Ao vê-la entrar, gritei: "Quem é você?" A moça tomou isso como uma piada e fiquei estupefato, já que era a primeira vez que a via. Ela disse que era minha namorada, mas isso não podia ser verdade. Minha namorada era muito diferente. No final, liguei para a polícia porque ela se recusou a sair. A garota desconhecida ficou histérica tentando provar que era a minha namorada. Até mostrou nossas fotos juntos. Além disso, descobri que eu tinha as mesmas imagens salvas no meu telefone. Fui convencido a ir ao hospital, onde meus melhores amigos confirmaram que aquela estranha era minha namorada. Passei por vários testes, mas não descobriram nenhuma anomalia. Então me ofereceram para desenhar um retrato da menina que, na minha opinião, era minha namorada. Para resolver o mistério, chamaram um desenhista, daqueles que fazem retrato falado. Quando o desenho terminou, minha namorada disse que essa era sua irmã, que morrera em um acidente de trânsito antes de nos conhecermos. Quando ele me mostrou a imagem, percebi imediatamente que estava olhando para a imagem da minha namorada de verdade. Como isso pode ser possível? Conto 3. Na casa onde moro desde os 4 anos, meu quarto fica no final do corredor, mas meu dormitório nem sempre foi o último. Ao lado dele havia outro, onde meu irmão e eu costumávamos brincar. Não éramos proibidos de entrar naquele lugar, mas sempre parecia que não devíamos estar lá. Uma vez lembrei desse cômodo e convidei minha irmã para brincar lá. Fomos até o final do corredor, mas o quarto havia desaparecido. E nunca mais apareceu de novo. Além disso, nossos pais não sabiam nada sobre aquele cômodo. Conto 4. Eu estava sentado na frente de uma médica no consultório, à espera de uma receita. Houve uma batida na porta e um homem entrou. A mulher, pensando que se tratava do paciente seguinte, disse: "Senhor, você pode esperar do lado de fora?" Tenho dificuldade em descrever o que aconteceu em seguida. Parecia uma falha do sistema, como uma imagem distorcida em um vídeo. O rosto do homem parecia uma mancha de vários tons de rosa, deformados e pichelados. Quando ele se virou, notei que, de perfil, seu rosto parecia plano, como o de uma estatueta de Lego. A médica, como eu, ficou pasma. "Você viu o rosto dele?" Então eu não estava alucinando. Quando saí do consultório, vi aquele cara de novo. O rosto dele estava completamente normal. Conto 5. Normalmente eu busco minha namorada depois do trabalho. Ela espera por mim em uma das 5 mesas de uma cafeteria na entrada do estacionamento. Naquele dia, ela me enviou uma mensagem dizendo que estava esperando por mim. Na resposta, eu disse que chegaria em breve e naquele momento meu celular ficou sem bateria. Quando cheguei ao local combinado, encontrei uma garota desconhecida brincando com seu celular. Esperei mais 20 minutos e fui para casa para buscar meu carregador. No caminho de volta, encontrei minha namorada esperando por mim, mas muito surpresa. Ela me perguntou onde eu estava. Expliquei que eu estava esperando por ela no mesmo lugar por mais de 20 minutos. Então ele me disse que estava sentada à mesa na frente da garota que vi desde que me enviou a mensagem. Afinal, olhei para a mesa e não a vi, embora estivesse sentada ali. Ela também não me viu. Como isso pode ser possível? Conto 6.
Minha amiga e eu lembramos de coisas do passado, mas acontece que temos lembranças completamente diferentes de um jantar conjunto. Lembro-me de que comíamos em um restaurante na parte sul da cidade, e meu marido e meu filho mais velho estavam comigo. Eu estava grávida do meu filho mais novo. Meu marido lembra bem daquele jantar. Minha amiga se comportou de uma maneira muito estranha, como se mal nos conhecêssemos. No entanto, ela não se lembra e jura que nunca conheceu meu marido. Ela também lembra que comemos em um restaurante na parte norte da cidade e que ela estava com o marido e eu estava sozinha, grávida do meu primeiro filho, e eu tinha sido agressiva. Mas eu não conheço o marido dela e geralmente não me comporto assim. E o mais interessante é que nossos 2 maridos se lembram desse jantar da mesma forma que nós, mas eles não se lembram das versões opostas. Conto 7. Certa vez, quando estávamos na minha casa com meus amigos, um menino de 5 anos de idade bateu na porta. Ele perguntou se nós sabíamos onde sua mãe estava e então entrou correndo na casa dizendo que tinha que encontrá-la. Nós o seguimos, mas o menino pareceu desaparecer. Remexemos todo o lugar, mas nunca o encontramos. Conto 8. Sempre que ia ao trabalho, passava por uma rua onde morava um senhor em uma casa de esquina. Ele sempre se sentava na entrada com seu café, no mesmo horário que eu passava de carro. Eu acenava para ele e ele para mim. Fiz esse mesmo percurso por um bom tempo, quase uma década. Uma vez, então, conversando com meu vizinho, contei sobre esse tal senhor que acenava para mim. Meu vizinho ficou surpreso e disse: "Mas como assim? Ele morreu há 3 anos." Desde então, nunca mais vi o tal velho. Quem era, afinal, a pessoa que acenava para mim? Conto 9. Estava dirigindo por uma estrada bastante escura e com muita neblina. No meio do percurso, me deparei com uma mulher acenando na beira da estrada. Freiei o carro um pouco mais à frente e saí do veículo. Olhei para trás, procurando a mulher, chamei, mas ninguém respondeu. Voltei para o carro e continuei dirigindo. Um pouco à frente, havia uma confusão de carros engarrafados. Um caminhoneiro adormeceu no volante e causou um acidente na pista inteira. Decidi voltar para o lugar onde tinha visto a mulher, e lá havia uma pedra com os dizeres de que uma mulher havia sido atropelada por um caminhão alguns anos antes. Essa mulher provavelmente salvou minha vida. Conto 10. Quando eu era criança, fui acampar com a minha família. Na primeira noite, ouvimos um barulho estranho e meu pai foi ver o que era. Ele encontrou um velho saco de dormir e muito lixo em volta. Achamos que poderia ser um acampamento abandonado de outras pessoas. Continuamos ouvindo os barulhos nas noites seguintes e eu comecei a ficar com medo. Uma noite, então, tive um sonho terrível de que um urso tinha invadido nossa barraca e estava lambendo e mordendo meus pés. Quando acordei e liguei a lanterna, vi um homem velho lambendo meus dedos. Depois de fazer contato visual, ele saiu correndo. Não sei até hoje se aquilo foi um pesadelo ou se realmente aconteceu. Conto 21. Trabalho em um hospital psiquiátrico. Um rapaz conseguiu deixar toda a nossa equipe nervosa. Os vizinhos dele nos chamaram, alegando que o garoto não parava de gritar à noite e escutavam também uivos de animais. O apartamento dele poderia facilmente ser cenário de qualquer filme de terror. Cortinas costuradas umas nas outras. Desenhos e frases escritas na parede com giz. Uma espécie de altar no meio do quarto com velas acesas e fotos antigas de uma jovem. Enquanto ele se preparava, um dos ajudantes assoprou uma das velas e o menino começou a gritar dizendo: "Não faça isso, ela não vai gostar, ela gosta de calor." Antes de sairmos, é claro, apagamos todas as velas, pois iríamos levá-lo para ser tratado no hospital. O mais estranho foi que, durante o tempo que ele passou conosco, os vizinhos ligaram outras vezes para dizer que não tínhamos feito nosso trabalho, pois o rapaz continuava fazendo barulhos à noite e as velas permaneciam acesas. Conto 22. Isto aconteceu há 3 dias e ainda estou nervoso. Tive um sonho com a minha ex-namorada. Terminamos há uns 10 anos. Morávamos juntos, mas não éramos casados. Hoje ela tem um marido, crianças e eu também. Sonhei que estávamos passeando, nos abraçando, conversando, até que de repente ela se virou e perguntou: "Por que você não me pediu em casamento?"
casa comigo. Fiquei com calafrios nessa hora, pensando que minha mulher poderia descobrir. Não sabia que estava sonhando. Respondi que era tarde e que já estava casado. Acordei. Quando me levantei, vi minha esposa sentada no computador e ela disse: "Tem uma mulher escrevendo aqui dizendo que gostaria de sair para tomar um café com você e conversar. Você não quer me contar nada? Quase tive um infarto. Não nos falávamos há uns 3 anos. O que foi isso?" Conto 23. Trabalhava com câmeras de vigilância. Meu chefe me chamou e disse: "Uma amiga antiga da minha família precisa de uma ajuda. Ligue para ela e resolva o que ela precisar." Liguei e fui à casa dela conversar. Essa senhora desconfiava que o marido estava saindo com uma mulher mais jovem, e os dois deviam estar tentando se livrar dela. Disse que colocaram uma cruz de cemitério quebrada perto da janela e arranharam a parede do quarto com uma faca para tentar assustá-la. Realmente dava para ver os vestígios dos arranhões. Instalei as câmeras e verifiquei as imagens durante uma semana, mas não vi ninguém. Nem mesmo o marido apareceu. O chefe me chamou novamente. "Por que não fez o que pedi? A cliente está reclamando." "Olha, diretor, o marido da sua querida amiga aparentemente encontrou uma outra mulher. É o que ela alega." "Espera, o que disse? O fulano encontrou outra mulher?" "Sim, mais nova. Mas ele morreu há mais de 10 anos. Conto 24. Há muito tempo, quando eu tinha 19 anos, uma amiga faleceu. Comecei a sonhar com ela me chamando para visitá-la, e um dia, finalmente pulei na cova. Senti a mão forte de um homem me segurar e me tirar dali. Um mês mais tarde, tive de arrancar um dente e acabei contraindo uma infecção. No terceiro dia, estava muito mal, e as dores eram terríveis. Me internaram no hospital. Fiquei junto de uma senhora que não podia andar. Uma noite saí do quarto e, quando voltei me contorcendo de dor, vi uma mulher sentada na cabeceira da minha cama, vestida de preto, com o rosto coberto por um capuz. A princípio, achei que havia entrado no quarto errado, mas a mulher me chamou e apontou para a cama. "Deite-se, você vai se sentir melhor." Não fiquei com medo, me deitei e consegui dormir como um anjinho. Até então não descansava direito por conta das dores. Ao acordar, vi a senhora que não andava sussurrando algo na beirada da minha cama. Ela então se virou e foi deitar no seu leito. No mesmo dia, fui levada para outro hospital, onde me operaram e acordei 2 dias depois sentindo a mão forte do médico, que havia me salvado. Era a mesma mão que havia me tirado daquela cova, e aquela senhora estava rezando por mim para a morte não me levar. A velhinha já morreu há muito tempo, nunca saiu daquele hospital, mas ainda sigo rezando por ela. Conto 25. Era sábado à noite. Enquanto meu marido assistia a um filme no celular, eu dormia no quarto. Na manhã seguinte, acordei e vi uma chamada perdida do meu marido às 3h33. Depois, ele mostrou 13 fotos no celular, assim como vídeos que haviam sido feitos durante a madrugada. Imagens do escuro por alguns segundos e fotos da janela tiradas às 3h33. Meu marido dormiu na sala. Mas quem tirou essas fotos e fez esses vídeos? O telefone dele só pode ser acessado com a impressão digital. Conto 26. Havia um menino no meu jardim de infância, e tudo de que me lembro era que ele era mais alto que eu, e que fazíamos aniversário no mesmo dia. Lembro também de algumas conversas juntos e de algumas brincadeiras. Mas depois, esse menino parou de frequentar as aulas e imaginei que ele havia sido transferido para outra turma. Porém, o que é mais estranho é que não encontro ele em nenhuma das fotos antigas da nossa classe. E o que é ainda pior, ninguém se lembra dele. Será que ele foi apenas uma fantasia da minha cabeça? Conto 27. Há alguns anos eu tinha 3 opções de transporte quando saía do trabalho. E como eu gostava de pegar o ônibus vazio, sempre escolhia a mesma linha. Um certo dia, estava indo para o ponto quando meu tio apareceu e começou a conversar. Depois de um tempo, ele disse que estava indo embora, para não chegar tarde em casa. Mas antes de ir, ele olhou nos meus olhos e disse para eu pegar outro ônibus. Eu o encarei e disse que não gostava da outra linha, mas ele insistiu. Não sei por que concordei, mas fui em direção ao ônibus que ele falou. Quando estava perto, ouvi uma gritaria e pessoas falando: "Corre!" Corri, e quando cheguei no outro ponto, o pessoal falou que tinha acontecido alguma coisa na rua, que eu ia entrar antes de encontrar com meu tio. Fiquei feliz por ouvir o conselho. Ao descer do ônibus, encontrei minha tia,
e falei sobre como o marido dela tinha me livrado de um problema. Ela me olhou com cara de espanto e disse: "Você esqueceu que seu tio faleceu e você até foi no velório dele?" Conto 28. Quando meus avós compraram a casa deles, uma residência grande para 10 pessoas, meu avô encontrou uma parede falsa no andar de cima. Ele decidiu derrubá-la e atrás dela havia roupas de criança e brinquedos. Parecia que alguém tinha subido a parede com pressa. Minha mãe me contou histórias de quando ela ficava sentada no quarto e ouvia barulhos, como se alguém estivesse rasgando o papel de parede. Já meus primos disseram que ouviram passos na escada e do lado de fora do quarto no meio da noite. Eu nunca vou para o segundo andar da casa deles, porque sempre faz muito frio e porque sinto vibrações estranhas lá em cima. Ainda hoje, adulta, tenho sonhos assustadores que se passam no segundo andar daquela residência. Conto 29. Após sair do trabalho, segui até meu carro que ficava em um estacionamento pago pela empresa. A chave ficava sob o pneu, pois como saía tarde, o funcionário deixava o portão encostado. Ao chegar perto do carro, percebi que o vidro estava embaçado, como se tivesse alguém respirando dentro do veículo. Abri a porta, e o carro estava com um bafo quente, e uma respiração sinistra ecoava dentro do veículo. Olhei para o banco de trás e não havia nada. Tomei o volante e saí imediatamente de lá, rezando para não levar nada de estranho para casa. No dia seguinte, ao chegar ao endereço do estacionamento, o que havia lá era um morgue, e o carro que estava em minha garagem era um carro fúnebre. Conto 30. Fui convidado para visitar uma cidade no interior de Goiás, chamada Guapó. Ela fica a mais ou menos uns 66 quilômetros de Goiânia. Este convite veio de uma garota chamada Stephanie, que havia conhecido em um aplicativo de relacionamentos. Eu morava em Florianópolis e conversava com ela por semanas, até que decidi fazer a viagem de 1.666 quilômetros. Ao chegar na cidade, que parecia muito vazia, parei em um posto de gasolina e perguntei ao frentista se ele conhecia aquele endereço. Rua dos Desafortunados, número 999. Ele arregalou os olhos e disse que se tratava de um antigo manicômio que estava desativado após um incêndio que causou a morte de apenas uma pessoa, a enfermeira Stephanie. Fui mesmo assim até lá e só havia escombros. Antes de sair da cidade, fui até o cemitério e vi a lápide com a foto dela. Nunca mais usei aplicativos de encontros. O que aconteceu comigo foi 100% real e também a coisa mais sinistra que já me aconteceu em toda a minha vida. Vejam, faz algum tempo, eu era um caixa em uma pequena loja de conveniência que ficava antes de sair para a estrada. Às vezes eu trabalhava no turno diurno e outras vezes à noite foi quando isso aconteceu. Cheguei ao trabalho como de costume. Tudo estava normal até que entraram 2 sujeitos muito suspeitos, mal vestidos e mal falados. Um deles estava com uma mochila preta e foram em direção à parte de trás onde estão os refrigeradores. Eles ficaram lá por um bom tempo com a porta aberta onde as cervejas estão. Eu não os observei o tempo todo, porque estava cobrando outros clientes que entraram depois. Depois de terminar de cobrar, vi que estavam fechando a porta e vinham em direção ao caixa. Cobrei por várias latas de cerveja e eles saíram imediatamente, queimando pneus em sua caminhonete de luxo. Passou muito tempo depois disso e por volta da 1 da manhã chegaram uns rapazes à janela para comprar cerveja. Nessa hora, a loja já estava trancada com chave e eu precisava pegar as coisas e entregá-las pela janela. Então, fui em direção aos refrigeradores para pegar as cervejas que eles haviam pedido. Mas quando estava pegando, toquei em algo incomum. Parecia cabelo. Por instinto, retirei a mão imediatamente e me inclinei para ver o que minha mão tinha tocado. Era uma coisa humana, a cabeça de um homem. Gritei com todas as minhas forças de susto ao ver algo tão grotesco. Corri para o balcão e peguei meu celular. Os rapazes estavam muito confusos esperando lá fora e me perguntaram se eu estava bem, mas eu não conseguia responder. Na hora, liguei imediatamente para a polícia e também para o gerente do local. Disse aos rapazes que por favor saíssem, e assim o fizeram.
Uma viatura chegou e minutos depois meu chefe também chegou. Mostrei a eles o que havia encontrado lá. Eu disse a eles que suspeitava de quem poderia ter sido. Aqueles sujeitos que passaram muito tempo com a porta do refrigerador aberta e que pareciam ser criminosos. Claro que eles nunca foram encontrados. Meu chefe me disse para não investigar o assunto, pois era muito perigoso se envolver nisso. Continuei trabalhando lá por pouco tempo e depois pedi demissão, mas o drama continua presente. Ainda tenho pesadelos e sofro de ansiedade por causa desse evento. A maldade de algumas pessoas é inimaginável. Isso aconteceu comigo há alguns meses. Depois do meu trabalho, fui até um comércio que fica no caminho para minha casa para comprar algumas coisas para o jantar. Entrei para pegar tudo o que precisava. O ambiente estava muito silencioso, pois já era noite e não havia ninguém além de mim e do rapaz que estava no caixa. Continuei procurando por minhas coisas e, quando fui em direção aos refrigeradores, ouvi claramente gritos pedindo ajuda que vinham de uma porta ao fundo. Eram gritos de uma mulher. Eu olhei para o rapaz, mas parecia que ele não os estava ouvindo, pois estava agindo normalmente, sem sequer olhar. Me aproximei um pouco mais para ver se os gritos continuariam, e assim aconteceu. Novamente, os gritos começaram e não dava para ouvir claramente o que diziam, mas eu entendia o tempo todo que estavam pedindo ajuda. Fui rapidamente até o caixa para contar ao rapaz o que estava acontecendo. Ele me olhou e disse: "Não se preocupe, não é nada. É o quarto frio, mas não tem ninguém lá dentro. Isso acontece quase todos os dias." Eu não estava completamente convencida do que ele estava dizendo. Eu disse: "Mas como é possível? Estou claramente ouvindo uma mulher pedindo ajuda lá de dentro." Ele me olhou e disse: "Venha, vou te mostrar que não há ninguém aqui para você acreditar." Eu hesitei em ir, pois me sentia em perigo. Mas não pude deixar de querer saber se realmente alguém precisava de ajuda lá dentro. Então fui atrás dele, com muito cuidado, é claro. Ele abriu a porta e era uma sala pequena onde havia caixas de refrigerantes e outras bebidas. Mas não havia mais nada. Não havia absolutamente ninguém lá dentro. Ambos saímos da sala e fomos para a entrada. O rapaz começou a me contar que isso acontecia muito lá, principalmente durante a noite. Ele disse que seu chefe, o gerente daquela loja, havia contado a ele e a outros colegas que acreditavam que isso acontecia porque o local costumava ser uma casa abandonada, onde ocorreram muitos atos malignos por parte de criminosos. Isso fazia apenas 2 anos que tinha acontecido, e os lamentos vindos daquela sala começaram a ser ouvidos quase imediatamente após a abertura da loja. Por isso, muitos caixas haviam pedido demissão. Saí de lá com um gosto amargo na boca e com muito medo também. Apesar de aplaudir a coragem daquele rapaz que tinha que passar a noite toda ali sozinho, ouvindo esses gritos, ele estava tão acostumado que simplesmente os ignorava e agia como se nada estivesse acontecendo. Eu nunca mais voltei àquela loja, uma história curta, mas que me deixou muito perturbada. Por alguns meses eu me dediquei a ser caixa de um supermercado nos arredores da minha cidade. A loja está localizada à beira da estrada, cercada por áreas arborizadas, e há apenas um café ao lado, mas que funciona apenas durante o dia. Eu trabalhava no turno da noite, o que me permitia cuidar dos meus filhos durante o dia, enquanto minha esposa trabalhava. Uma noite, em meu dia de folga, ocorreu um acontecimento trágico dentro desse lugar. Houve um acidente na estrada próxima à loja. Naquela noite estava chovendo e a estrada estava muito escorregadia. Meu colega, que estava me substituindo naquela noite, contou que um homem gravemente ferido entrou de repente na loja pedindo ajuda. Ele imediatamente ligou para os serviços de emergência, mas eles não conseguiram chegar a tempo para salvar o homem, pois ele havia perdido muito sangue e faleceu dentro da loja.
Lembro que naquela noite e na seguinte o supermercado permaneceu fechado. Disseram-me para não ir trabalhar, pois a área estava isolada. Na noite seguinte, cheguei ao trabalho como de costume. Devo admitir que estava um pouco assustado com o que havia acontecido naquelas noites anteriores. Minha esposa me disse para não me deixar influenciar e que nada aconteceria, mas eu sou um tanto supersticioso e acredito em coisas paranormais. Foi por isso que não me senti à vontade desde o momento em que entrei no local. Havia uma sensação pesada no ar, algo que não pode ser explicado com palavras. Tudo estava normal, mas por volta das 2 da manhã, fui em direção ao banheiro e percebi que havia manchas de lama em um dos corredores. Pareciam mais marcas de sapato. Fiquei um pouco confuso, pois ninguém havia entrado há um bom tempo e eu tinha acabado de passar por lá. E essas marcas não estavam lá antes. Além disso, o clima estava seco desde o dia anterior. Não quis pensar muito nisso e peguei um esfregão para limpar as manchas no chão. Terminei de limpar e fui para o banheiro. Mas quando saí de lá, as mesmas marcas de lama estavam novamente no chão. Não havia carros estacionados e ninguém havia entrado, pois a porta tinha um sino que nos permitia ouvir até o banheiro se alguém entrasse. Mas o sino não tocou. A essa altura, eu já estava assustado novamente. Limpei o chão novamente e fui me sentar atrás do balcão. De repente, minha pele começou a arrepiar sem motivo algum. Comecei a sentir calafrios e me senti muito desconfortável. Eu queria que amanhecesse logo para poder ir para casa. A atmosfera era realmente aterrorizante e triste ao mesmo tempo. Por volta das 6 da manhã, uma senhora entrou com seu filho. Ela pegou suas coisas e, ao caminharem pelo corredor, ouvi a senhora dizendo ao filho: "Cuidado, meu filho, não pise nessa lama." Imediatamente levantei e fui verificar. As marcas de lama estavam lá novamente. Eu as limpei e finalmente chegou minha hora de sair. Ao longo do dia, mandei uma mensagem para meu colega que estava de plantão no dia do acidente, perguntando se ele se lembrava mais ou menos a que horas o homem tinha entrado pedindo ajuda. Ele me disse que eles checariam o celular dele para ver a hora em que ele fez a ligação para os serviços de emergência. Ele me enviou um print da tela e eram exatamente 2 da manhã, a mesma hora em que as marcas apareceram na noite anterior. Sem pensar 2 vezes, pedi demissão. Nem sequer consultei minha esposa. Eu não podia mais continuar naquele lugar, pois tinha medo de estar lá nas primeiras horas da madrugada. Espero que aquele homem tenha encontrado seu caminho e esteja em paz. Trabalhei por 1 ano em um pequeno mercado da minha cidade. Era uma cadeia de lojas de conveniência muito pequenas que estão praticamente em cada esquina das cidades. A loja onde trabalhava estava localizada em um bairro um tanto perigoso, com muitos indigentes e pessoas usando substâncias durante altas horas da noite. Por essa razão, meu chefe me instruiu a partir das 11 da noite fechar a porta com chave e atender apenas através da janela, já que trabalhava no turno noturno. Isso aconteceu quando eu tinha apenas umas 2 semanas trabalhando lá. Eram cerca de 11 horas e eu estava indo para a porta para trancá-la conforme instruído, quando de repente, do nada, um homem apareceu atrás da porta pedindo minha ajuda. Ele me pediu para deixá-lo entrar, pois estava com muito frio. O homem parecia muito debilitado e seus lábios estavam quase roxos, como se estivesse realmente congelando ou algo do tipo. Fiquei assustado ao vê-lo, pois ele apareceu do nada e também estava confuso, pois era primavera e estava quase 30 graus. Era impossível alguém estar passando frio com aquele clima. A primeira coisa que pensei foi que se tratava de um indigente que tinha usado substâncias que o colocaram naquele estado e, por razões de segurança, eu não poderia abrir a porta. Além disso, essas eram as regras do meu trabalho, não deixar ninguém entrar sem exceção.
Eu disse a ele que me desculpasse, mas que não poderia abrir a porta. Eu disse que se precisasse, eu poderia chamar uma ambulância para ele, mas ele não respondia às minhas perguntas. Ele apenas continuava desesperado, quase chorando e batendo na porta, pedindo para que eu a abrisse. Eu repeti que não podia fazer isso, mas que chamaria o serviço de emergência para que eles o atendessem. Nesse momento virei e fui até o balcão para pegar meu celular. Demorei menos de 5 segundos para pegá-lo, e quando olhei novamente para o homem, ele simplesmente não estava mais lá. Ele desapareceu de forma muito rápida e silenciosa, como se tivesse se evaporado. Fiquei muito confuso, mas, sendo honesto, também senti um certo alívio por ele ter ido embora, pois o homem estava me deixando desconfortável. No dia seguinte, quando meu colega chegou para o turno da manhã, contei a ele o que tinha acontecido naquela noite. No entanto, ele não ficou surpreso e até descreveu exatamente como o sujeito estava vestido. Perguntei a ele como ele sabia disso, se conhecia o homem ou se já o tinha visto antes. Ele disse: "Bem, José, não sei como te dizer isso sem te assustar, mas vou contar para você, caso ele volte, saiba o que fazer." Ele me contou que aquele homem havia falecido de hipotermia do lado de fora daquela loja em uma noite na cidade há 2 anos. Ele era um indigente e costumava dormir do lado de fora do comércio quase todas as noites. No dia seguinte, o encontraram morto, congelado lá fora. Após essa tragédia, muitos funcionários do supermercado no turno da noite o viram da mesma maneira que eu, batendo na porta e pedindo para entrar. Meu colega que me contou a história também o tinha visto quando trabalhava no turno da noite. Parecia que isso se tornou algo normal para os funcionários que já haviam trabalhado lá por um tempo. Depois disso, fui ao trabalho com medo. Me apressei muito para encontrar um novo emprego em outro lugar, pois não queria mais continuar indo lá. Apesar de ter passado um ano inteiro naquele lugar, nunca mais o vi, felizmente. No entanto, é algo que nunca vou conseguir esquecer.